Saudações, Adams aqui. Eu quero te contar hoje o meu testemunho de vida. Você que já me conhece, fica comigo, é um pouquinho longo, mas se você tiver esse tempo, aproveita. Independente de qualquer fé, de qualquer religião, tá? De qualquer crença, eu quero te contar o que aconteceu comigo e testemunhar que aquilo que aconteceu comigo é verdadeiro, porque eu sei, eu senti, eu passei aquilo, então é isso que eu posso te passar. Independente de qualquer religião, tá? Eu tava com a minha esposa em 2005, andando de bis na época, e a gente estava na rodovia, a gente desviou de um cruzamento de duas rodovias, porque tinha um acidente no local, um caminhão de óleo tinha tombado ali, e quando aquele caminhão tombou, né, veio socorristas para aquilo ali, isso já tinha sido há algum tempo, e ali tinha 2 resgates, com paramédicos dentro, que na verdade nem foram utilizados. E eu desviando daquele trajeto, passei reto, entrei na marginal da rodovia para pegar um outro caminho e de repente naquele trajeto ali aconteceu o inesperado, aquilo que a gente nunca quer que aconteça, um acidente. E eu não tinha parado para analisar, mas quando a gente vê um acidente, a gente geralmente se atenta não ao que aconteceu ao redor, a gente quer ver os danos materiais e as vítimas como estão, né? E ali para mim, naquele acidente do tanque de óleo, eu nem reparei o que era o acidente. Eu lembro que eu só tinha percebido ali os caminhões de resgate ali, com os paramédicos que estavam, não tinha visto eles lá dentro, né, mas tinha visto os resgates ali prontos, preparados para atender alguém. E diante disso, eu segui o trajeto e ali na frente eu dei, andando assim, eu tava andando tranquilamente, tá? Tava 50 e pouco, a pista 60 por hora, e de repente veio um carro de dentro do bairro e passou direto. Eu vi que ele estava vindo com tudo, ia passar direto, ia me acertar. Naquele momento, eu lembro só de tentar pensar em desviar, dele me acertar na lateral, e eu só lembro de eu indo já contra o carro que estava na minha frente, voando com a motocicleta até o vidro dele, e dali então eu só lembro de um estralo e eu via meu corpo ali no chão, tá? E creia você ou não, eu vou te contar o que eu vi, o que eu presenciei, e eu via meu corpo ali no chão, naquele corpo jogado no chão, eu não entendi o que acontecia, parece que eu me via aqui de fora, eu me via em luz, eu via meu corpo ali, e por mais que pareça bizarro isso para algumas pessoas, estranho, é o que eu sentia. Eu não tinha desespero, eu não tinha medo, sabe, eu não tinha nenhum tipo de problema ali, parece que tudo era tranquilo. Mas estava ali o meu corpo no chão, lá na frente a minha esposa, bem distante, a mais ou menos uns 20 metros. E nessa distância que ela estava lá, eu estava preocupado também com o que estava com ela, mas ao mesmo tempo não existia aquela preocupação, aquela aflição daqui. E eu via o cara que estava no carro da frente, vindo pegar o resgate, ligar para o resgate, e o cara que parecia que tinha batido na minha lateral, né, já tinha ido embora. E praticamente o cara que estava ali ligando pro resgate é como se eu escutasse o outro atendente falando e o outro resgate falando: ó, nós temos 2 resgates aí perto, já estamos mandando para aí. E parecia que eu tinha sensação de tudo que estava acontecendo ao redor, como se eu não estivesse só ali. E os resgates atenderam a gente muito rapidamente, foram os 2 resgates que eu tinha visto logo lá atrás, desviando de um cruzamento, que eles estavam praticamente a uns 7 quarteirões, 7 quarteirões de distância do meu acidente. E naquele momento ali, eu tinha fratura exposta, tá, na coxa, eu tinha pedaços de osso para fora do corpo, eu quebrei em 27 pedaços a perna, tá, 27 fraturas, né, na perna. Eu quebrei bacia no ato, a gente não sabia que eu tinha quebrado bacia, eu tive hemorragia interna na barriga, a minha esposa que voa estava com o capacetinho aberto, sem amarrar, ela voou longe, ela ficou desnorteada na hora, ela bateu com a cravícula, quebrou a cravícula, bateu aqui, fez uns cortes, quebrou a bacia, ficou bem em estado difícil, ficou hospitalizada 2 dias em estado bem crítico, depois foi melhorando, graças a Deus. E na verdade eu ali, na hora que eu vi aquilo lá acontecendo, eu vi os resgates, eles me socorrendo, eles tentando estancar tudo, me colocar, né, até a maca para poder levar para uma UTI, para um hospital. E nesse momento eu via tudo aquilo acontecendo como se eu estivesse de fora, sem sofrer nada, desacordado ali no chão.
Isso para mim foi algo muito novo, muito forte. E quando aconteceu de eles acabarem tudo, colocar meu corpo lá dentro do resgate, eu assistindo tudo, eles simplesmente, eu entrei como se estivesse entrando, sentando assim em cima da maca, do local, né, que fica o corpo do resgate, e eles ali dando choque, e não sei se era choque, eles colocavam uns negócios lá, faziam um monte de coisa, e naquele momento ali apareceu um homem de branco na minha frente. Esse homem de branco que apareceu na minha frente, ele olhava assim, não tinha uma face, não tinha um corpo, mas era uma luz forte, muito forte, e ele falava: você estava no meu caminho nos últimos 3 meses, você me procurava, e eu pude te sustentar nas palmas da minha mão nesse momento. E aquilo lá ficou marcado para mim, sabe? Aquilo lá ele falou: como testemunho, você vai usar sua perna vai andar, pode ficar tranquilo, pode ter fé em mim. E eu olhei pro meu corpo e quando eu vi ele já não estava. Naquele momento eu senti um estralo, eu voltei, eu me sentia no corpo, aí tudo voltou à normalidade, de um acidentado ali. Nesse momento fui levado para o hospital. Lá dentro os médicos falaram: vou te levar para, né, foi um processo meio demorado, mas me levaram para a UTI do HB aqui de São José do Rio Preto. E naquele HB quando me colocaram na área de ir para a UTI, para ver o que poderia ser feito, literalmente, né? Os 6 médicos na sala falavam para mim não, porque eu aparentemente para eles estavam desacordados. Mas eu me via como se eu tivesse também, naquele momento, do lado de fora, tá? Para alguns médicos, cientificamente, isso é uma ilusão, pode parecer que você escutava as coisas mesmo estando ali, né? Mas eu me sentia vendo aquilo de fora. E na hora que eles falaram que iam amputar minha perna, os 6 médicos, eu lembro do doutor, do chefe ali, entrar, o líder deles ali, o doutor Carneiro, e ele falou: olha, vamos ver se ele tem hemorragia na barriga, vamos fazer, né? Explicou os procedimentos lá. Os médicos até discordaram com ele, falou: olha, não, a gente já fez, né, um raio-x, não sei o que é, e não tem nada. Nesse momento ele falou: não, tem sim, prepara ele que eu vou fazer. Os médicos falaram: aí que nós vamos perder a vida dele, porque ele já estava com fratura exposta do fêmur, né, artéria principal. E uma situação muito crítica, a perna muito judiada. Eles falaram: vamos amputar logo a perna dele antes que nós perdamos ele. O meu doutor falou: não, a gente não vai amputar a perna dele. Então assim, 6 médicos falavam uma coisa e o doutor não tinha ainda pegado e nem me visto lá, né? Talvez ele tenha me visto lá fora, mas em algum outro momento, mas ali no momento eu não tinha visto ele nem sequer olhar para mim ali ainda. Ele estava entrando com os preparativos. Naquele momento ali, eu lembro que ele começou a se movimentar, e aquele fuzuê, e eu me vi de volta dentro do meu corpo ali, como se fosse mais ou menos isso. Naquele momento que aconteceu isso, tá? Eu praticamente, eu tava assim, meio desacordado, literalmente, mas o doutor, um dos que estava comigo, antes de me aplicar uma anestesia, perguntou: você comeu, bebeu alguma coisa recentemente, né? A hora que ele conseguiu literalmente falar comigo, eu meio ruim, eu lembro de ter falado: eu não comi, não bebi, não. Aí ele aplicou uma injeção em mim lá. Na hora que ele acabou de aplicar, até que eu caí em si, que eu tinha acabado de sair de um coquetel, muita comida, muito suco, refrigerante. Eu não tinha bebido nada de álcool, eu não bebia, mas tinha bebido, né? Então eu lembro só dele colocar a mão na cabeça e ele apagou e eu não vi mais nada, literalmente. Aí eu lembro de ter acordado no dia seguinte, já na cama do leito do hospital, né? No quarto, com as gaiolas, com tudo colocado ali na perna. Já estava meu pai do meu lado, e eu comecei a contar tudo pro meu pai, o que aconteceu ali, que os médicos queriam amputar minha perna, o doutor falou: não, vamos tentar e tal. Isso já tinha se passado 8 horas quando eu acordei, 9 horas depois, no quarto. Contei tudo pro meu pai, e o médico entrou na sala com a sua equipe, foi praticamente, né, conversar, explicar o que aconteceu, o que foi feito. E antes dele mesmo conversar, eu falei: doutor, obrigado por, né, tentar salvar minha perna, eu vou ficar com a minha perna, Jesus apareceu para mim, eu creio que seja ele ou um anjo dele, e eu tenho certeza que eu vou ter a minha perna literalmente. Foi nesse momento aí que ele coçou a cabeça e falou: olha, quem te falou que todo mundo ia amputar a sua perna? E eu quis
Aí eu expliquei para ele, falei, olha, eu vi assim, assim. Ele, isso você devia estar acordado e a gente achou que você estivesse, né, dormindo. Pelo menos tenha fé que isso ajuda na recuperação. Eu lembro dele falando isso pra mim, eu falei pra ele, doutor, o senhor vai ver que eu vou andar com a minha perna. E ele riu e saiu do quarto, sabe? E pra quem já me conhece, antes de terminar aqui, né, eu posso te dizer, você sabe que eu instalo móveis planejados, carrego serviço pesado, ando com perfeição, não tenho dor na perna, trabalho tranquilamente hoje, tá? Pra glória e honra de Jesus. Mas ali naquele momento, eu falei pra ele, ele riu e duvidou, ele era o mestre ali na medicina. Ele é um cara excelente, tá? Não tenho o que falar, foi muito bom. Mas existe um Deus acima de tudo. Existe um poderoso que mesmo que qualquer um, mesmo que a gente não acredite, ele tá ali, ele tá pronto para te ajudar e é só clamar. E eu vinha orando muito nos últimos 3 meses, eu estava muito na presença de Deus. Eu tinha vindo de outras religiões, eu tinha mudado e conhecido Jesus através da minha atual esposa, que na época era uma namorada. E nesses últimos 3 meses antes do acidente, tá? E hoje eu vejo como que não tem nada. E desde lá de trás, em 2005, quando eu preciso de Jesus, quando eu preciso, eu clamo, eu oro, e Ele sempre me ajudou, sempre me atendeu, sempre esteve comigo nos meus horários mais difíceis da vida. E ali, que era a princípio um momento que o doutor e o médico, ali, os médicos, acreditavam que a minha perna, na verdade, ele acreditava literalmente, ele disse isso. Eu consegui pelo menos manter ela aí, mas usar, meu querido, você não vai usar ela. A gente vai colocar ainda mais algumas placas aí, mas você não vai usar ela, não vai ter. Você perdeu tudo, cartilagem, rótula de joelho em 4 pedaços, você perdeu pedaços de ossos, você ficou com ela 7 centímetros menores e muitas outras coisas que vieram a acontecer. Então, assim, era um caso muito sério. Ele falou, eu nunca peguei um caso, ele, né, não sei a idade que ele tem, que ele tinha, com todo respeito, né, nem falar, mas ele já era uma pessoa bastante idade, todo o tempo mexendo e trabalhando com esse trabalho, né? Então eu não estou falando de uma pessoa que não tenha a capacidade, do contrário, com toda a capacidade que é possível humanamente falando, mas o que vai além do que um ser humano é capaz, aí é a hora que entra Deus, ele age. E nesse momento, comigo, tá, foi assim, aquele momento ali eu falei para ele que ia melhorar, e dali eu passei um momento de ficar 20 dias hospitalizado, fiquei 7, 8 no hospital, mas devido à extensão do corte, pegando coxa, eu vou mostrar aqui, mas era muito exposto, então a gente, rotinamente, lógico, os médicos mandam a gente para casa. E em casa eu fiquei indo e voltando de ambulância, né? Só que o que acontecia, quando eu não podia, como eu quebrei a bacia, eu pesava 90 quilos e eu fui para 58 quilos em praticamente 1 semana e meia. Eu chupei, sabe? Eu mudei completamente. Então foi por causa do baque mesmo. E eu não podia sofrer nenhuma outra cirurgia contínua ali, em procedência, depois do que eu passei pela perna, para consertar, corrigir, ele falou, a bacia que estava quebrada. Então isso exigiria que eu tivesse um repouso absoluto, sem poder virar de lado na cama por 30 dias absolutamente, só podendo mexer a cabeça. Então teria que pegar todo mundo e muita gente em conjunto e fazer isso. E assim foi pelo decorrer aí dos 30 dias. Até quando eu fui lá para o hospital, não para já recuperar, na verdade, isso foi um estancamento inicial de recuperação para depois fazer uma cirurgia realmente consertando os problemas, né? Arrumando a perna, colocando tudo no lugar, literalmente. No dia foi só para fechar e salvar a perna. Então a perna, o joelho meu, tá? Ele dobrava para cima. Então você dobrava ao contrário. E aquela dobra de passar um pouquinho do nível é a dor mais insuportável do mundo. Dói demais. O joelho dobrar ao contrário, sabe? Não tinha articulação, não tinha mais nada ali, então ele movimentava livremente, como se você tivesse com o joelho solto. E naquele momento ali, eu fui para a mesa de cirurgia, foi complicadíssima a mesa de cirurgia, porque no raio-x não aparecia que eu tinha o problema que tinha na perna. Constava apenas 3, 4 pedaços, não lembro quanto lá que ele falou, vai demorar 4 horas de cirurgia, vai ser simples a questão da cirurgia, porque você não vai usar a perna,
Mas na hora que ele se deparou e abriu a perna, tinha 27 pedaços a serem trabalhados ali, desde fêmur, joelho e tíbia. E nesse caso, o que aconteceu foi uma quantidade de anestesia limitada, passado o prazo, eu senti as agulhadas de colocar, de fechar a perna, foi uma situação muito dolorosa, muito mais de qualquer momento do que durante o acidente foi. E nesse momento, eu saí dali e o médico falou, ó, a gente teve que colocar uma placa que passa uma no fêmur, outra na tíbia, então elas não vão ter como dobrar a perna ali, elas vão acabar batendo na hora de você dobrar. O joelho a gente colocou, mas não tem, somente parafusamos, juntamos eles ali, né, explicou, e assim foi feito. E ele falou, tua perna vai estar aí, você com uma muleta, se tiver, às vezes, firme, você consegue andar, só não vai dobrar, e dá para você, às vezes, até tocar o chão, pisar com firmeza tranquilamente. Mas você não vai dobrar, então, dependendo do caso, você vai precisar de um auxílio. E eu falei para ele, doutor, minha perna vai ficar perfeita, doutor, mas ele com razão, no sentido dele, falou, olha, eu sei, eu que fiz a cirurgia, tá? Falei, o senhor vai ver. E assim foi, tá? Depois disso, eu tinha retornos, né, frequentes, logo no começo era muito frequente, e assim foi mudando. E chegou no último retorno, que foi um período mais longo, que era a época que era para ele me liberar, então para mim poder andar literalmente. Naquele momento eu já estava andando tranquilamente, já estava correndo, e quando eu cheguei lá andando, dobrando a perna, correndo, e ele sabendo que tinha 7 centímetros menor de perna e tudo mais, ele olhou para mim, ele olhou e ficou meio emocionado e falou, como que você está refletindo aí? Eu falei, doutor, tô bem, não sinto mais dor, não tenho mais nenhum problema, tô andando bem. Ele falou, não acredito, tira o sapato. Aí eu falei, doutor, mas tá bom, eu tiro o sapato, e por causa que eu quero ver você andando descalço, por causa das palmilhas que você está utilizando. Doutor, eu não uso palmilha nenhuma, uso chinelo, uso tudo normal, do jeito que Jesus falou, aconteceu, eu tô andando perfeito. Ele chorou, um chefe de medicina, chorar de emoção, de ver aquilo, chamar os outros médicos, falar e assumir, olha, eu não acredito em Deus, em Jesus, mas o teu caso não é natural. Não é natural, a tua recuperação não é natural. Então eu falo isso diante dos outros médicos aqui. Eu raspei o teu joelho, eu raspei os seus ossos, eu tirei tudo, eu cheguei a tirar tudo, abrir tudo. Eu nunca tinha feito isso em alguém nesse nível. E a tua recuperação foi incrível. Então, isso eu tô aqui para te contar, já relutando há um tempo até para gravar esse vídeo, mas acredita em Jesus, acredita em Deus. Se você não acredita, não tem problema. Eu também não acreditava. Eu não acreditava do jeito que eu acredito hoje. Talvez você não acredita do jeito que talvez um dia você vai estar acreditando e tendo fé nele dessa forma. Mas na hora que você precisa, na hora que você não precisa, na hora que você está bem e na hora que você está mal, ele está do teu lado. E a única coisa mais importante que tem em tudo nessa vida é conhecer ele. Então eu estou aqui para te contar da minha boca o meu testemunho, creia você ou não. E é isso. Ficou um vídeo bem longo aqui, né? Mas eu pude contar um pouquinho, não totalmente detalhado, mas o que aconteceu comigo e é o que eu queria contar para você do que foi essa recuperação. Quando você precisar, clama a Jesus, tá? Que ele com certeza, seja para você, seja para quem for, ele vai estar presente. Às vezes não do jeito que a gente quer, não com o resultado que a gente espera. Nem sempre ele vai dar as respostas plausíveis que a gente deseja, mas você pode ter certeza, ele vai estar lá. Eu já passei momentos que eu falava, Deus, cadê o Senhor? Cadê? Tá difícil. Eu já passei dificuldades grandes em muitas áreas, área financeira também, e eu falava, Deus, onde que está o Senhor? Parece que eu sinto o Senhor, mas parece que eu não escuto o Senhor, sabe, falando. E nisso, passado um tempo, a gente vê que tudo isso, ele estava ali junto. Então é isso que eu quero te falar, tá? Bom, e é isso daí. Eu te desejo um forte abraço e fica na paz com Jesus.
Tchau, tchau.